Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la la. Remédios comprados, grandes multidões, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Muito boa noite a todos, que a paz bendita do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, nessa noite, nessa semana que inicia, e que esse culto que agora passamos a prestar ao Senhor possa chegar a Ele como aroma suave, e que você possa ter a sua vida transformada, que você possa ser revigorado pelo poder do Espírito Santo, pela leitura e pelo estudo da Escritura. É muito bom ter você conosco, que Deus nos abençoe a todos. E eu queria convidar você a que feche os seus olhos. Nós faremos uma oração inicial, entregando e consagrando todo o decorrer desse culto a Deus, pedindo a Ele que tire toda a distração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de prestar a Ele um culto realizado em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por mais uma vez nos permitir estarmos aqui para prestarmos culto ao Senhor, para Te adorar, Senhor, para entoar louvores a Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Pedimos ao Senhor que, no nome de Jesus, tire de nós toda a distração, tudo aquilo que possa, Deus, nos impedir de chegar até o Senhor como verdadeiros adoradores. Que o nosso coração, que a nossa mente possam estar totalmente voltadas para o Senhor, e que o nosso culto Te agrade, Senhor, porque esse culto nós faremos pela mediação de Cristo, pela intercessão do Espírito. Recebe, pois, o nosso culto, recebe, pois, o nosso louvor. Nós entregamos ao Senhor esse culto pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queria convidar você, onde quer que você esteja, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. 1 de João, capítulo 1,
Nós faremos a leitura dos versículos 5 a 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 5 a 10. O texto sagrado vai nos dizer assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Cônscios de que somos pecadores, de que somos falhos, de que temos feito coisas que desagradam ao Senhor, nós vamos colocar então agora a nossa vida diante do Senhor numa oração de confissão de pecados. Queria convidar você a que faça o mesmo, que abaixe a sua cabeça, que apresente a sua vida a Deus, que peça a Ele que tenha misericórdia da sua vida, que perdoe os seus pecados. E o nosso irmão diácono Cláudio Nicola fará também uma oração representando a todos nós nesse instante. Senhor Deus, nós queremos confessar diante do Senhor os nossos pecados. Queremos pedir perdão, Pai, por toda a vergonha, Pai, que nós trazemos ao Seu nome com nossos maus hábitos, com as nossas ações erradas, Pai, com os nossos pensamentos, em toda a nossa integridade, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, por tudo que erramos contra o Senhor. Sabemos, Pai, que todo erro, Pai, é uma coisa ruim para o Senhor, Pai, pois o Senhor é todo santo, o Senhor é todo perfeito, Pai. E nós queremos lhe agradecer, Pai, pois sabemos que Cristo Jesus morreu por todos os erros que nós cometemos, por todos os erros daqueles que o Senhor os salvou, Pai. Pai Santo, nós queremos agradecer, Pai, por todo o sacrifício, Pai, que Cristo Jesus fez lá na cruz, Pai, por nós. Em nome de Cristo Jesus, Pai, é que eu oro. Amém. És a minha luz, a
Ainda em 1 João, agora no capítulo 3, apenas os versos 1 e 2. 1 de João, capítulo 3, versos 1 e 2, a palavra de Deus nos dirá assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queria convidar você nesse momento a elevar ao Senhor uma oração de gratidão e de exaltação por tudo que Ele fez, faz, fará e especialmente por tudo que Ele é. Feche os seus olhos, deixe que venha à sua mente, ao seu coração, aos seus lábios, palavras de louvor e exaltação a Deus. O nosso irmão Rafael nos conduzirá a Deus numa oração de louvor, exaltação e gratidão. Senhor nosso Deus e Pai, nós exaltamos o Teu santo nome por causa da Tua grandeza, da Tua misericórdia e da Tua graça sobre as nossas vidas, e principalmente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ao qual nos salvou, ao qual nos redimiu, nos justificou diante do Senhor, Pai. É por isso que nós Te exaltamos e ao mesmo tempo somos gratos a Ti por tão grande sacrifício, e porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem olhado para o Seu povo em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio a tantas dificuldades que tem se levantado, não só contra o Teu povo, mas se levantado contra todas as nações e todo o mundo, Pai. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e isso nos traz alento, isso nos traz esperança, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas está em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E a nós cristãos, a nós crentes no Senhor, o que nos interessa, Pai, é a eternidade ao Teu lado, Senhor. E nisso nós cremos que o Senhor já nos deu e já conquistou para nós na cruz, Senhor. Por isso nós Te agradecemos e Te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém.
coração, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Muito bem, irmãos. Agora teremos a oportunidade, então, de meditar na palavra do Senhor. E o texto no qual nós meditaremos nessa noite se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 30. Gostaria de convidá-lo, então, a que volte os seus olhos para Isaías, capítulo 30. É um texto longo, o texto no qual nós trabalharemos todo o capítulo 30 de Isaías, mas como nós passaremos por todos os versículos, eu gostaria de fazer então nesse primeiro momento apenas a leitura do verso 1. Nós faremos a leitura do verso 1 de Isaías 30 e no decorrer então da nossa pregação teremos a oportunidade de entrar versículo por versículo desse texto do profeta Isaías. Isaías 30, apenas o versículo 1, a palavra de Deus nos dirá assim:
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez aqui, em Teu nome, para a Tua glória, pedindo ao Senhor que fale através de mim, e pedindo ao Senhor Deus que, apesar de mim, Teu povo seja edificado e alimentado nessa noite. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, desde Gênesis, o povo de Deus tem sido alertado, tem sido instruído a respeito das escolhas que deveria fazer. E desde Gênesis, o povo de Deus tem sido alertado, avisado, de que se fizessem as escolhas certas, as escolhas que o Senhor os instruía, eles então seriam agraciados com as bênçãos dos céus. Por outro lado, caso eles se mantivessem rebeldes àquilo que Deus, que o Criador os ordenava, eles seriam então disciplinados por Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis: se comer, viverás. Se você não tocar na árvore, viverás, mas se tocar na árvore, certamente morrerás. Nós vemos também Noé advertindo o seu povo, chamando o seu povo, o povo da sua geração, ao arrependimento. Se vocês se converterem, viverão, mas se não converterem, certamente morrerão. Foi assim também com Moisés, na saída do povo de Deus pela sua peregrinação pelo deserto rumo a Canaã, e de todos aqueles sacerdotes, profetas, homens de Deus que vieram após eles. Capítulo 30 de Isaías, ou todo o livro de Isaías, não foge dessa direção. Também aqui o profeta Isaías está trazendo ao seu povo a mensagem de Deus, uma mensagem de juízo, uma mensagem de disciplina, mas também uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. O capítulo 30 do profeta Isaías, nós veremos de forma muito clara essas duas mensagens: juízo e esperança. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 700, quando Ezequias reinava sobre Israel. E no momento em que a Assíria ameaçava Israel, o rei Ezequias então fecha os seus olhos para as promessas de Deus e vai buscar refúgio em outra nação, ao invés de buscar refúgio em Deus. São tempos de medo, ou eram tempos de medo, tempos de incerteza, tempos em que os inimigos tiravam o nosso sono, tiravam a nossa paz, e isso, de alguma maneira, pode ser também trazido para os nossos dias, para o nosso contexto atual, onde nós vivemos também dias de medo, dias de incerteza, em que os inimigos também têm tirado a nossa paz e o nosso sono. Eu queria convidar você, então, a percorrer os olhos por todos os 33 versículos de Isaías 30, e uma vez explicado o texto, nós possamos então tirarmos aplicações para a minha vida e para a sua vida nesses tempos tão difíceis em que vivemos. Vamos caminhar então pelo texto. Convido você para que volte os seus olhos para o versículo 1 do texto de Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, o povo de Israel, liderado por Ezequias, nesse momento, executa planos que não procedem de Deus, porque o Senhor dos Exércitos, em todo o tempo, os instruiu a olharem para o Senhor, para confiar no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que me virá o socorro. Essa é a instrução de Deus para o seu povo. Mas o povo de Israel acumula sobre si mais e mais motivos de juízo, mais e mais motivos de disciplina para Deus. Acrescentam aos seus pecados, além da idolatria, agora também a rebeldia
e a desobediência, fazendo algo que Deus havia proibido, que era se alinhar, que era buscar socorro em outras nações que não temiam a Deus. Nesses dias, apenas o povo de Israel temia e conhecia Yahvé. Muito bem, então o povo de Israel executa planos que não procedem de Deus, fazem as coisas de acordo com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. Verso 2: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Eles buscaram então socorro, eles buscaram então auxílio na nação do Egito. A Síria ao norte vinha aterrorizar Israel, tentar tomar Israel. Egito então ao sul, e Israel busca então refúgio na nação do Egito, o que constituía uma vergonha para o nome do Senhor, uma vez que o Egito havia por tanto tempo escravizado o povo de Deus, uma vez que o próprio Deus havia libertado o povo de Israel do Egito, uma nação que os escravizou, que os oprimiu por tanto tempo, e o Senhor então os tirou dali com braço forte, realizando sinais e prodígios, libertando o povo de Israel. E agora, no momento de medo, de pânico, de falta de fé, o povo de Israel vai buscar refúgio em quem os havia escravizado por tanto tempo. Versículos 3 a 5, o texto vai nos dizer assim: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranés. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O que Deus está dizendo aqui, o que Isaías está dizendo aqui, é que a busca por auxílio no Egito seria motivo de vergonha para o povo de Israel. Os embaixadores, versículo 4, de Israel já haviam chegado a algumas cidades do Egito, como Zoã, como Ranés, mas de nada valeria, de nada adiantaria, seria totalmente sem proveito, seria motivo de vergonha e de opróbrio buscar refúgio numa nação que àquela altura estava totalmente combalida. Versículo 6: sentença contra a besta do sul, o Egito. Através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelo os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Deus fala por boca de Isaías, mais uma vez, de que de nada adianta ao povo de Deus buscar refúgio na nação do Egito. E ele descreve aqui que o povo de Israel acumulou as suas riquezas, juntou as suas riquezas, colocou-as sobre o lombo de jumento, sobre as corcovas de camelo, atravessou o deserto do Negueb, uma terra perigosíssima, para chegar ao Egito, para buscar ali então socorro. Versículo 7: pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Gabarola é algo sem efeito, é algo desprovido de razão, sem nenhum tipo de efeito prático. É isso o que o versículo 7 está dizendo. E no versículo 8, o texto vai dizer: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Ou seja, anote isso, deixe isso registrado, escrito, para que todos vejam o tamanho da vergonha, o tamanho do opróbrio que virá sobre Israel por buscar socorro no Egito. Muito bem, os versículos 9 a 11, o texto vai nos dizer assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos falei mais do Santo de Israel. Irmãos, o pecado que havia no coração do povo de Israel era tão grande que o povo
buscou ao profeta Isaías para pedir a ele que aliviasse as suas pregações, as suas mensagens, que as suas mensagens estavam muito duras, que as suas mensagens tinham um caráter alarmista muito grande. Então eles pediam para que o profeta profetizasse algo mais suave, algo mais tranquilo, que eles não fossem confrontados com o seu pecado, que eles não fossem confrontados com a sua rebeldia, com a sua desobediência, com o seu coração tão duro e que não aceitava de maneira nenhuma as instruções do nosso Senhor. O profeta vai dizer no versículo 9 que aquele povo é, além de rebelde, um povo mentiroso e que não quer de maneira alguma ouvir a lei do Senhor. Nós vemos hoje também, para nossa tristeza, muitas pessoas que buscam pregações, que buscam mensagens que façam bem aos seus ouvidos, que procuram mensagens que se adequem à sua vontade, aos seus desejos, e que não querem ouvir a lei do Senhor. E quando elas são advertidas de que elas estão andando em caminhos de morte, de que elas estão andando em pecado, de que elas precisam se arrepender, elas mudam de igreja, elas tapam os ouvidos, elas não querem ouvir aquilo que Deus tem a lhes dizer. Elas criam na sua mente, no seu coração, mensagens suaves, aprazíveis, e são com essas mensagens que elas querem conviver. Um evangelho açucarado, que não salva, que não confronta o pecador. Muito bem, irmãos, versículos 12 a 14, o texto vai dizer assim: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos com que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. É a advertência do Senhor pela boca do profeta Isaías. Visto que vocês não escutam o que o profeta diz, visto que vocês não obedecem à lei do Senhor, visto que vocês não dão ouvidos ao Santo de Israel, essa confiança na qual vocês se estribam, tudo aquilo onde vocês se sentem seguros, onde a confiança de vocês está depositada, ela se desmanchará. Ela se desmanchará, como a brecha de um muro alto que vai formando uma barriga. Sabe quando aquele revestimento que é colocado numa parede úmida começa a formar bolhas e a formar uma barriga e vai derretendo e caindo? É essa analogia que Isaías está fazendo aqui. Isso vai despencar de repente no momento. E ainda mais, o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo. Ou seja, ele quebrará de forma em tantos pedaços, em pedaços tão pequenos, que esses pequenos pedaços não terão nenhuma serventia, nem mesmo para tomar fogo da lareira ou tirar água de uma poça. Tamanho será a maneira como o Senhor esmiuçará o povo de Israel. Irmãos, são sentenças duras, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a sentença é dura, é alarmista, para que o povo possa entender de uma vez por todas que o Senhor não convive com o pecado, que o Senhor é santo, 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 e não tomará de maneira alguma por justo aquele que é culpado. Versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O Senhor deixa claro que a única esperança para aquele povo era o arrependimento, que a única esperança para aquele povo era se converter ao Senhor e abandonar os seus maus hábitos, os seus pecados. Mas o finalzinho do verso 15 vai dizer que eles não quiseram assim, porque era um povo de dura serviço. E mais do que isso, refutavam a mensagem do profeta, tanto que o versículo 16 e 17 vai nos dizer assim: antes dizeis, não sobre cavalos fugiremos. Ou seja, nós não queremos essa mensagem, nós conseguiremos escapar do Santo de Israel. Sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim,
ligeiros serão os vossos perseguidores. É a resposta do profeta. Eles confiavam mais em carros e em cavalos do que no Senhor, confiando que rápidos cavalos conseguiriam fugir do Senhor. Mas o que o Senhor diz por boca de Isaías é: 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Ou seja, o terror, o pânico chegará até vocês de tal maneira, se vocês não se arrependerem, que vocês fugirão. 1000 homens de vocês, 1000 homens do povo de Israel fugirá de apenas um homem. Tamanho será o pânico. E vocês ficarão como uma bandeira no topo de um morro, tremulando para lá e para cá. Irmãos, a partir do versículo 18, a sentença, o discurso, o anúncio de uma condenação transforma-se em um anúncio de uma promessa de restauração. O juízo e a justiça de Deus andando paralelamente com o consolo e com a misericórdia de Deus. Vejamos o que diz o verso 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, a partir daqui, a graça do Senhor é manifestada, as promessas do Senhor são renovadas sobre o povo de Israel. Versículos 19 a 23 vai nos dizer assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e águas de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Então observe, irmãos, que aqui há toda uma promessa de redenção, há toda uma promessa de restauração, há toda uma promessa de renovo para o povo de Israel, para aqueles que se converterem ao Senhor, para aqueles que buscarem o Senhor. O Senhor então tirará do coração daquele povo todo o temor, toda a angústia. O Senhor enxugará as lágrimas daquele povo, versículo 19. O Senhor mostrará o caminho, o Senhor os instruirá, versículo 21. O Senhor cuidará deles, o Senhor fará com que eles eliminem do seu coração, da sua mente e do meio do povo todo e qualquer símbolo de idolatria, as imagens que eles adoravam. Enfim, o Senhor fará algo novo na vida daquele povo. O versículo 23 termina esse bloco dizendo que o Senhor abençoará aquele povo com a chuva, com o alimento, com a provisão. Muito bem, irmãos, então nós saímos de uma promessa de juízo e justiça para uma promessa de redenção, para uma promessa de restauração. Versículos 24 e 26. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como o sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Ou seja, o Senhor cuidará daquele povo, o Senhor cuidará inclusive dos animais daquele povo, o Senhor fará com que haja ribeiros de água nos montes onde aquele povo morar, e o Senhor curará a ferida que ele mesmo fez. O Senhor sarará o seu povo. Dos versículos 27 a 33, o discurso de Isaías sai então do juízo e das promessas ao povo de Deus para o juízo e a justiça sobre o povo
que oprimia o povo de Deus. Então, aqui dos versículos 27 ao 33, encerrando o bloco, o texto vai nos dizer o que Deus fará com os inimigos de Israel, com o povo que oprimia Israel. Vejamos, versículo 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. É o juízo de Deus recaindo sobre o povo da Síria, sobre o exército assírio, sobre a nação assíria. A sua respiração é como uma torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Então, se ele mostrará o caminho para o povo de Deus, um freio de fazer errar estará no meio dos inimigos de Deus, no queixo dos inimigos de Deus. Versículo 29. Um cântico haverá entre vós, ao povo de Israel, como na noite em que se celebra a festa santa, alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O povo de Deus celebrará quando Deus pesar a sua mão sobre os seus inimigos. Verso 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria quando ele a fere com a vara. O castigo de Deus chegará sobre a Assíria. O pânico, o terror e o medo que nos primeiros versículos do capítulo 30 estava no coração do povo de Deus, agora está no coração do povo que oprimia ao povo de Deus. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamborins e harpas, e combaterá, vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então este é o castigo que virá sobre o povo assírio, sobre o exército assírio, sobre a nação assíria, por conta da sua investida contra o povo de Deus. É o juízo, a justiça de Deus recaindo sobre os inimigos do seu povo. Como um pai bondoso, que protege o seu filho, que cuida do seu filho, que disciplina sim o seu filho, que às vezes dá uma palmada sim, fere sim o seu filho, mas com o objetivo de fazê-lo melhor, com o objetivo de discipliná-lo, com o objetivo de demonstrar amor, mas para com os inimigos apenas justiça e juízo. Para com os inimigos não existe misericórdia. Muito bem, irmãos, diante então dessa narrativa, diante de tudo que está acontecendo aqui no capítulo 30 de Isaías, eu gostaria então de extrair do texto algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, baseado especialmente nos versículos 15 e no versículo 18. O versículo 15: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. E o versículo 18: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados os que nele esperam. Então, baseados nesses dois versículos e convicto de que as promessas de Deus não caducam, não deixam de ser honradas e cumpridas, posso afirmar que se obedecermos ao Senhor, que se nos arrependermos dos nossos pecados e que se confiarmos no Senhor, então, e só então, nós receberemos do Senhor o consolo que só Ele pode nos dar. O versículos 18 a 20 vai nos dizer isso. Eis que se compadecerá de nós, eis que o Senhor se compadecerá de nós, enxugará a nossa lágrima. Irmãos, o Espírito Santo é o nosso consolador, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo é o supremo pastor, aquele que nos olha e se compadece de nós, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Jesus Cristo é o supremo pastor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
leva-me para junto das fontes de águas tranquilas. Ele é o nosso pastor, é Ele quem cuida de nós, Ele é quem se compadece das nossas dores, Ele é quem enxuga as nossas lágrimas. Quando nós vamos a 1 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, nós vemos de forma muito clara esse amor tão grande, esse cuidado tão grande do amor para conosco. 1 Coríntios 1, versos 3 e 4. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz. É essa paz, é esse consolo, é esse conforto que só o Senhor pode dar e que nos encontra quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós confiamos nas suas promessas, quando nós não somos rebeldes àquilo que Ele nos deixou. Então, irmãos, se nós confiarmos no Senhor, se nós nos convertermos ao Senhor, nós experimentaremos o consolo do Senhor. O próprio Senhor enxugará as nossas lágrimas. Mas receberemos ainda mais. Se nos convertermos ao Senhor e se confiarmos nele, receberemos também a direção do Senhor. Verso 21. Ou seja, quando fizermos escolhas, quando estivermos atribulados, quando estivermos em dificuldades, o próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos mostrará, nos guiará o caminho em que nós devemos andar. O Salmo 25 nos diz isso: ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá pelo caminho que deve andar. Então é esse Senhor, é esse supremo pastor, repito, do Salmo 23, que nos guiará, que nos levará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Então, irmãos, quando uma crise como essa que nós atravessamos agora tira totalmente o nosso senso de direção, quando nós ficamos com o coração atribulado, sem saber exatamente o que fazer, para onde ir, porque é algo totalmente novo, algo que muitos de nós jamais experimentou, esperemos no Senhor, porque Ele nos mostrará o caminho em que nós devemos andar. Ele nos dará a direção, como diz o versículo 21. Mas receberemos ainda mais, irmãos. Receberemos também a provisão do Senhor, versículo 23. O Senhor é o pão da vida, Ele é o nosso sustento. Jesus Cristo é quem cuida de nós. Jesus Cristo cuida até dos pardais, como não cuidaria de nós, irmãos? Jesus Cristo é o nosso provedor, Ele é que supre todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós confiamos em carros, em cavalos, mas devemos olhar para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. Então, nessa época de incerteza, em que nós pensamos, meu Deus, será que nós teremos como honrar os nossos compromissos? Será que nós teremos o pão na nossa mesa no dia de amanhã, por conta de desemprego que vai aumentando, por conta da recessão que vai aumentando? Irmãos, confie no Senhor, espere no Senhor, porque a nossa provisão vem do Senhor. É isso que diz o verso 23. Então, espere, confie que o Senhor há de suprir todas as necessidades do seu povo e não permitirá que nos falte o pão de cada dia. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos levará até os pastos verdejantes, Ele nos guiará, Ele nos trará o alimento. Espere no Senhor, confia no Senhor, pare de confiar nos seus próprios braços, confia no Senhor, porque Ele é a nossa provisão, Ele é o pão da vida. E finalmente, irmãos, se nós nos convertermos ao Senhor, obedecermos ao Senhor, nós experimentaremos também a alegria do Senhor. Verso 29. Haverá um cântico entre nós, haverá alegria de coração entre nós, porque o Senhor há de restaurar a nossa sorte, o Senhor há de restaurar a nossa alegria, e a nossa alegria deixará de ser uma alegria circunstancial, uma alegria que existe de acordo com as coisas desse mundo, com as situações desse mundo. Não. Independente do momento em que atravessarmos, nós estaremos satisfeitos, contentes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E um cristão, então, deve alegrar-se no Senhor, seja qual for o seu problema. Não uma alegria efêmera, não uma alegria passageira, não uma alegria que depende das circunstâncias, mas uma alegria em todo o tempo, uma alegria, uma confiança no Senhor
e naquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Irmãos, tudo irá se ajeitar. Tudo irá se ajeitar. Confie nisso. Eleve os seus olhos para o monte, porque é de lá que virá o nosso socorro. Busque socorro no Senhor. Deixe de buscar socorro em medidas alternativas, como fez o povo aqui de Israel buscando socorro no Egito. Pare de procurar soluções mágicas. Pare de buscar soluções que as pessoas lhe apresentam. Pare de quebrar a cabeça, irmão. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Busque o Senhor. Tudo irá se ajeitar. Eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o capítulo 31, no versículo 6. 31, versículo 6. O texto vai dizer assim: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Ou seja, voltem para mim, retornem para mim, de quem vocês tanto se afastaram. Irmão, essa mensagem é para você que me ouve nessa noite. Essa mensagem é para você. Se você está desanimado, se você está distante das coisas de Deus, se você tem andado por caminhos que não são caminhos do Senhor, se você tem buscado socorro na força do seu braço, se você se esqueceu do Senhor e não anda mais com o Senhor, olha o que o texto vai dizer: voltem para mim, diz o Senhor. Voltem para mim, de quem vocês tanto se afastaram. E aí, irmão, e só aí, você experimentará do Senhor o consolo, a direção, a provisão e a alegria. Volte-se para o Senhor, de quem você tanto se afastou, e experimente o consolo do Senhor, a direção do Senhor, a provisão do Senhor e a alegria do Senhor. O Senhor te abençoe, meu irmão. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria convidar você a fechar mais uma vez os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez e logo depois eu rogarei ao Senhor a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque mais uma vez a Tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque mesmo em meio às dificuldades, às tribulações e às lutas que temos enfrentado, temos visto, Deus, o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua provisão, a Tua direção, e temos nos alegrado no Senhor, porque sabemos que tudo o que está acontecendo passará. Sabemos que é o Senhor que enxuga a nossa lágrima. Sabemos que é o Senhor que nos instrui, quem nos dá a direção do caminho que devemos seguir. Sabemos que é o Senhor que coloca em nossa mesa o pão de cada dia. Sabemos que a nossa alegria vem do Senhor. Conforta, Deus, consola, anima o Teu povo, renova as nossas forças, revigora as nossas forças, Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Dai-nos, por favor, Senhor, uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance o Teu povo nessa noite e nos dias que se seguem, e que em todo o tempo nós possamos nos voltar ao Senhor, nós possamos nos quedar aos Teus pés, para que sejamos fortalecidos, renovados, revigorados, e para que possamos experimentar o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua direção, a Tua provisão, a alegria que só o Senhor pode dar. Louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que é o nosso socorro bem presente na tribulação, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia. Nós esperamos revê-los na próxima quinta-feira, às 19h30, quando estaremos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.